2, 1. Pareceu o iCarly. Parece arcade, né? Sim. Mas diz o YouTube, ele sempre me engana. Ó, ele fala 3, 2, 1, mas ele dá um ao vivo antes porque tem um tamanho do lag. Então agora realmente estamos ao vivo. Até chegou a notificação do celular. Oficialmente ao vivo, nesta linda noite de quarta-feira, 16 de março. Que eu fui olhar porque eu não sei os dias. Não sabe os dias? Que dias que a gente faz podcast, cara? Quarta-feira? Quarta-feira, viu? Não, quarta-feira eu sei, só não sei o dia. Ah, tá. Então, Sou ruim com números. antes de nós começar esse podcast, a gente tem que agradecer a quem? Primeiramente, a vocês que estão nos assistindo, obviamente. Vocês acharam que eu ia esquecer de vocês, não é mesmo? Mas também temos que agradecer nossos queridos patrocinadores. Muito obrigada ao Digital Infotônica aí. Eles fazem manutenção em celulares e são especializados em Apple em troca de vidro. Economiza até 60% escolhendo os serviços deles. Eles atendem via delivery e correio. E também atendem via WhatsApp, 42991573167. As informações deles vão estar bem certinho aí na descrição do vídeo, porque eu não sei falar muito bem, e aí eu acabo me enrolando e aí não dá pra entender, então... Você vai pegando o jeito. E também lembrando que eles têm especialização em qualquer coisa que aconteça no teu celular. Exatamente. Quebrou, Qualquer foi coisinha. placa de som, água no celular, não adianta colocar no arroz, é Vamos só... testar? Não. Meu filho já tá conseguindo fazer eu levar o meu celular pra Digital Infotronic. Temos também aqui a Soft News. Eles desenvolvem soluções computacionais com o objetivo de atender os clientes com qualidade e excelência. Eu utilizo o programinha da Soft News, o sistema Onyx, para fazer as notas fiscais no meu trabalho. É um serviço muito bom. Podem apostar fundo no Soft News, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Temos também a Urbano Norte. Eles são um aplicativo de mobilidade urbana. Você quer ir do ponto A ao ponto B, eu tenho certeza que já tem um motorista esperando por você. Vão aí com a Urbano Norte. As informações deles vão estar bem certinhos aí na descrição do vídeo. Temos também o Ike Fome. Bateu aquela fominha? Vai de Ike Fome. Também já temos os lanchinhos prontos pra vocês. Temos hoje esses lindos copinhos maravilhosos. Tu viu os copinhos novos agora do Ike Fome, viu? Vai ter até aqui, ó, dourado. Tarjinha dourada. Folhado a ouro. 500 mil quilates. E eles também estão com uma ótima promoção. Então, se você entrar lá agora no Ike Fome, tem um bannerzinho lá no aplicativo lá, que é compre um rango e leve 2. Exatamente. Então você clica nesse bannerzinho, você vai ver as lojas que estão cadastradas lá, né? Que até agora, é só em março que tá valendo, né? Então até o último dia de março, então tem que aproveitar agora. A gente está no dia, tem tempo, né? Tem dia 16. Dia 16. Mas então aproveita agora. Você comprou um lanche lá, ganha o outro de graça. Então, Cidades certinhas também, tá aí, né? ó. Bugou o aplicativo do Like Fome aí, tem que aproveitar esse bug aí, viu? Aproveitem o bugzito. Temos também o nosso Alemãozinho Bar e Lanchonete, né? Um barzinho Prime aí, né? Um bar raiz aí, se você precisar de Raiz Prime. almoço, eles entregam em delivery até no Ike Fome também. Tem shopping dobro no sábado, tem um monte de promoção, é só você acessar aqui e ver o Instagram deles aqui que você fica atento em todos os eventos e promoções. E vamos fazer um evento lá nesse bar qualquer hora, né? Sim. Temos também a doutora Tayane, ela é esteticista dental. Então, toda a informação dela vai estar aí na descrição do vídeo, junto com as redes sociais dela e tudo mais. O atendimento dela é perfeito. Vão lá que vocês vão ter um sorriso, ó, branquinho, saudável, ó, fino do fino. Sorriso lindo, a gente tem que procurar a doutora Tayane. Um abraço a Exatamente. todos os patrocinadores. Todos estão na descrição do vídeo para você e acessar. comprem os laços da minha tia. Tem os laços. Quanto é mais? Feminina. A minha tia faz laços, então se vocês quiserem, esses lindos lacinhos, eu tenho um aqui de exemplo. Não fica muito bom no meu cabelo porque eu não sei fazer penteado, mas pra quem souber fazer, vocês podem utilizar, dá até pra, você pode usar na tua filha, você pode usar no teu filho, você pode usar até no teu cachorro, que eu testei no cachorro dela, ficou muito bonitinho, sério. Então, assim, juro, dá pra usar em absolutamente tudo, então falem com ela, também vai estar a informação dela aí na descrição do vídeo. Isso, não tá agora, mas eu vou colocar. Então, quem tá Depois vai assistindo estar. agora, é só voltar aqui que... Exatamente. Então, vamos começar o nosso episódio. Então, roda a vinheta. Pizza, hambúrguer, açaí, bom, né? Agora imagina tudo isso em dobro.
Só na Fome você pede um e ganha outro. Venha aproveitar a março em dobro. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa quarta-feira linda. Dia lindo hoje, né? Hoje a gente tá com o nosso convidado belga, Bartimeu Batista da Silva, né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Como que tá o dia? Tá bonito hoje o dia? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Para uma quarta-feira, o belga, né? Quem conhece ele é o Batman de União da Vitória, né? Que ele só trabalha à noite, né? Então, belga, vamos começar a nossa entrevista aqui, relembrando aos tempos auges do futebol, né? O nosso mais conhecido aí com a nossa Associação Atlética do Iguaçu. Tá certo o nome? Correto. Associação Atlética Iguaçu. E como que começou toda essa tua carreira aí? Você era da Bélgica, né? Primeiramente, boa noite, Boa Janela, noite. Que para mim é morto. É morto, quem Boa conhece noite é aos morto. meninos, o Xandão e a todos os que estão nos assistindo. A gente já começa com aquela ideia que o belga era da Bélgica, né? Ele passou o Miguel em mim um tempão, né? E não nasceu na Bélgica. Mas na realidade eu sou belga. É belga? Sou belga. É mas- que eu vim para o Brasil muito cedo. Ah, você veio pro Brasil muito Vim cedo. muito cedo. Eu vim que eu tinha 2 anos. Então eu sou natural de Bruxelas. Bruxelas. E agora eu fico pensando essa história, comendo. Você cuidou dos passarinhos belga também, tem uma história dessa. Cuidei também. Cuidei. Você veio pro Brasil, você ficou onde? Eu vim do Brasil para Minas Gerais. Minas Eu vim Gerais. direto para Minas Gerais. Uberlândia mesmo? Não, Uberlândia não. Araguari primeiro, para depois eu vim para Uberlândia. Ficamos em Araguari 2 anos, depois marcamos a residência em Uberlândia, até meus familiares ainda residem em Uberlândia. Ainda residem lá, né? Uberlândia. E como é que começou a vida na carreira do futebol? No futebol mesmo eu comecei em Uberlândia. Comecei em Uberlândia, muito, muito garoto ainda, no Vasco da Gama de Uberlândia. De Uberlândia eu fui para o Uberlândia Esporte Clube e ali foram meus primeiros passos. E aí eu saí para esse Brasilzão afora. Mas e como que você chegou lá? Jogar futebol na rua? Como que foi assim? Tipo, alguém te achou? Na minha época, que vocês nem pensavam em nascer, Não. qualquer coisinha saía o futebol. Né? Um campinho a gente improvisava, brincava no meio da rua, e assim, até se você vê as craques que já foram, né? E até hoje, isso aí foi todo futebol de rua, futebol de campinho, que hoje não tem mais, infelizmente. Né? Hoje não tem nem craques mais, justamente porque acabaram os campinhos que a gente brincava na rua, a gente tinha que fazer nossos campos, tinha que arrumar bola para jogar, porque às vezes não tínhamos, na maioria das vezes nós não tínhamos, né? Assim foi meu início, o início de qualquer jogador de futebol. Daquela época era assim que funcionava. Era complicado, mas era muito bom. E era como é hoje, que hoje em dia tem as escolinhas, né? Você falou que era o Vasco da Gama de Uberlândia, né? Era uma escolinha? Ou era algo assim, tipo, nós montamos aqui? Não, naquela época não havia escolinha. Nunca pensamos em escolinha. É que juntava um grupinho e fazia um timezinho e assim começava a jogar futebol. Lá em Uberlândia tinha um time. O primeiro mesmo, meus primeiros passos mesmo foi no Minas. Esse Minas foram só 2 anos porque não tinha condições financeiras e não tinha nada. Tinha uma molecada muito boa, tanto que os 2 anos que nós disputamos, os 2 anos nós fomos campeões, porque ninguém esperava que aquela piazada que não tinha nem chuteira, é verdade, e atravessava a cidade a pé, alguns que tinham bicicleta para jogar, e ninguém esperava que a gente ia surgir um time bom daquele jeito, né? E daí 2 anos não teve mais condições, porque não tinha camisa, não tinha material, e aí a metade foi para Uberlândia e a outra para os outros clubes de Uberlândia, e assim foi o nosso início.
né? O pessoal Então, foi se separando e até se ajuntarem ali, todo mundo. justamente, não é? A escolinha tem pouco tempo. Hoje que tem escolinha, mas aquela tempo que escolinha é coisa nenhuma. Você tinha o quê naquela idade de 13, 14 anos? Eu comecei muito cedo. Eu comecei com 8 anos. 8 anos. Comecei com 8 anos. E até hoje, se você vê as escolinhas, eles pegam muito jovens. Porque quando chega a 13, 14 anos, já está estourando já. E se você passa aí de 17 anos, já não serve mais. A gente vê que o pessoal, a gente não acompanha muito, mas é um mundo muito grande, né? Eu vejo o pessoal do kart, são crianças no kart, né? Que eles têm um mundo gigante nessa... no mundo deles, no nicho de mercado deles, que já tá rolando patrocínio, já tem olheiro, já tem não sei o quê. Para chegar numa Fórmula 1 hoje em dia... E qualquer tipo de esporte tem que começar muito cedo. Tem que começar muito cedo. Uma que a carreira é curta. São poucas pessoas que vão aí, jogam com 40 anos, porque são muito poucas. Então a carreira, ainda mais a de futebol, é curtíssima. Então tem que começar bem cedo. E ali em Uberlândia, você já começou, digamos, o maior que você entrou ali foi o Uberlândia mesmo? Daquela região lá foi Uberlândia, depois eu fui em Araguari, e aí depois eu vim para Santos. O início mesmo foi Santos, porque lá tinha 2 cidadãos da cidade, que era o Estupim e o Ditão. Ele trazia jogadores para São Paulo. E aí ele falou, eu vou levar esse menino para Santos. Foi lá em casa e falou. Meu pai não aceitava de maneira alguma, tanto que até para mim sair, quem assinou como responsável foi o Ditão. A minha mãe concordava e tudo, mas meu pai não. Meu pai achava que não podia jogar futebol. Ah, então teve essa história do teu pai que... Ele não concordou nunca. E daí Santos foi um lugar assim, tipo, sair mesmo e... Aí me levaram para Santos. Aí foi meu início. Porque em Santos... Eu conheci um tal de Edson Arantes do Nascimento, não sei se vocês vieram falar dele já. Já. Então, eu tava contando uma história seguinte, o belga, ele falou que conheceu, né? Mas na verdade, o Edson Arantes do Nascimento conheceu o belga, né? Conheceu, foi ele que me conheceu, não é bem assim. Conhece né? esse? Não. Ah, Kali. Eu não sou muito A Kali é muito futebol. legal que ela vem pra cá, ela não conhece as histórias, então, tipo, o legal dessa parte é Mas essa. você já viu falar no rei do futebol? Depende. Pelé? No rei do futebol. Qual que é o nome do Pelé? Não faço ideia. Edson Arantes do Nascimento. Aquele que canta aquela musiquinha ABC. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Conhece? Não é da tua época também, não? Não. Definitivamente não. Conheceu o rei lá. E muitos craques, porque aquela época era craque mesmo, tinha craque. E hoje craque é o que administra a carreira dos jogadores. Esse é o verdadeiro craque. Aquela época não, aquela época todos os times, eu tive o prazer de conhecer aquelas feras todas lá, e um dia eu tinha ido para... Eu falei, vamos lá pro 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. Piracicaba. Aqui na cidade tem um pessoal que gosta bastante, né? Do 15, com a camiseta. Tem. Aí acabei não acertando lá, volto a Santos, falo, ora, tem um lugar para você ir no Paraná. Eu saí de Santos para ir para Paranavaí, parei em União da Vitória. Nossa Senhora. E aí já estou aí há 50 anos. Era para ir para Paranavaí. Paranavaí, eu saí Paranavaí, cheguei em União da Vitória e estou aí até hoje. Você deu um resumo agora da história, né? Mas ali em Santos, ali que o Pelé te conheceu, já digo, né? Você conheceu ele na época que ele estava estourado ou não? Não, mas na época boa. É na época boa, que ele me conheceu foi na época boa. Na época boa, mas ele não tava assim, tipo, que tem história que o Santos parou uma guerra, né? Não, ele parou a guerra. Parou foi o Pelé, não foi o Santos, foi ele. Foi ele, era a mídia naquela época que não existia. Justamente. E aí, até quando eu fui para lá, Ditão, que eu devo a minha carreira toda a ele falou assim, você vai ver, preste bem atenção que depois, passado um tempo, eu vou te fazer uma pergunta, né? E falei, tudo bem. E aí, depois de 2 meses, nós ficamos em Santos, ele voltou para Uberlândia, e depois de 2 meses, ele perguntou o que eu vi
sem ser o Pelé, né? Que ela é Pelé, Pepe, Dorval, Zito, Ramos Delgado, Serras, Edu, só fera. Mas aí você presta atenção, presta atenção nos treinamentos e tudo e me diz. E aí ninguém sabia responder, porque nós estávamos em vários. Aí eu falei, o que eu mais prestei atenção foi que o Pelé é o que mais treina. Aí ele falou, eu queria só saber mesmo se você prestou atenção, porque ele era o que mais treina, o rei do futebol, o que mais treinava. O homem era brincadeira, então todo mundo ia lá para ver. Então eu ficava admirado com aquela feraiada toda lá, né? E a gente ali no meio, eu falei, será que um dia, né, vai chegar a ser um desses aí, né? Porque aquela época o Santos excursionava muito mais, jogava muito mais fora do país do que aqui. Então quando eles estavam retornando e da porta do campo do Santos, na frente ali, do Urbano Caldeiro, o nome do campo. Ficava todo cheio de carro, ficava tomado. E tinha uma curva lá em cima que a gente via o ônibus descendo. Era a maior festa. E a gente morava. Um dia que vocês foram, não sei se você conhece Santos, o dia que você for, na entrada principal ali, nós morávamos em cima. Já e ali, justamente dali a visão era ampla, então a gente ficava olhando, ficava admirado de ver aquele tanto de gente, né? Esperando a chegada daquele jogador. Eu falei, será que um dia a gente vai ser um desses aí, né? Aí é um sonho de todo mundo, é um sonho, porque ali era uma criançada danada, né? E era vontade de ser um craque. Mas eu não fui craque, eu não cheguei a ser craque, mas eu saí para esse mundão aí, conheci muita coisa, fiz amigos. Não, chegou a ser craque, sim. Tem histórias aí do belga aí que parava a avenida aqui, União da Vitória. Parar a avenida eu parava, não por ser craque. Entendeu, Carly? O que eles tentavam fazer naquela época sem celular, né? Não tinha internet, não tinha nada, e você olhar assim, tipo, a satisfação dele e falar assim, a gente via aquele pessoal lá atrás acenar e... A União da Vitória marcou muito minha vida, sabe? Eu falo sempre do Iguaçu, joguei várias equipes. A maior que eu joguei foi o Clube Atlético Paranaense, mas o Iguaçu foi tudo para mim. Tudo que eu falo é de Iguaçu, porque não tem como. Aqui, eu vim para cá para ficar 6 meses. Tem 50 anos que eu tô aqui. 50 anos. Aqui nasceram meus filhos, meus netos, bisneto até. Então, vou falar de quê? Tem que falar de União da Vitória e do Iguaçu. Exatamente. Agora, só para ter um resumo aqui, que eu dei uma anotada aqui, você passou ali, né, Uberlândia, né? Você falou Minas lá antes, tudo e tal, né? Fluminense de Minas lá de também. Araguari. Que é o Araguari que você falou. O Santos, né? Atlético Paranaense, Iguaçu e Itabu. Eu joguei no Marcílio Dias, em Goiânia. Então, eu fui lá em Rondonópolis. Eu passei uns sufocos por esse Brasil afora aí, sabe? Então tem lugares até que não tá marcado, mas eu tive. Porque aquela época, aquela época o Brasil todo não tinha campeonato brasileiro. Era torneio Roberto Gomes Pedrosa. Os times jogavam os 2 maiores da capital. E os times do interior, o campeonato era 6 meses. E tinha em certos lugares que no primeiro semestre era o campeonato. Igual aqui, era no primeiro semestre, lá em Goiás, o segundo. Então, você podia jogar nos 2 lugares ainda. Eu sempre joguei no Iguaçu no começo e joguei fora daqui. Né? E até quando eu voltei, que fiquei em definitivo, eu estava lá em Goiânia. Estava lá em Goiânia. Né? Então, comi o pão que o diabo amassou naquela Goiânia lá e voltei para Uberlândia e estou aí até hoje. E a carreira, o que dá uma carreira de um jogador de futebol daquela época lá que você fez, né? Anos jogando, você falou. Isso depende, sabe? Isso depende se não tiver contusão, né? Porque a maior parte das contusões abrevia a carreira, né, do atleta. Quanto tempo jogando profissionalmente? Eu joguei muitos anos. Anos. Eu joguei de 72 a 88, porque eu parei no Iguaçu, mas eu fui jogar no Itabu, porque lá era só velho.
Nosso time, se você entrasse no vestiário, era um cheiro de mofo danado, porque só velho, né? Então, Crevelândia, né, o é time. Crevelândia. Então, o que acontecia? O jogador parava de jogar profissionalmente, mas jogava no Tabu porque lá nós não precisávamos treinar. Nós íamos só para jogar. Então, valia a pena, sabe? Eu continuei, saí do Iguaçu, mas parei mesmo no Tabu de Crevelândia. Que interessante. Tem uma história, né, desse Tabu que jogou contra o Iguaçu, né? Contra o Iguaçu e a história do Iguaçu que foi mais interessante, né? Que eu devo tudo ao Iguaçu, mas desclassificamos o Iguaçu. Porque o nosso time era... Jogava tinha 3 meses de contrato, passou de 3 meses, estava todo mundo irregular. Porque não tinha condições, porque o time foi feito para 3, 4 meses só do campeonato. Então o Jaime, que era dono do time, contratava para dentro desse. E aquele ano nós nos classificamos. Então todo mundo tinha apelido. O único que ele sabia mesmo era o belga, porque todo mundo conhecia. Mas tinha o pretinho, que era alemão, chinês, lá tinha tudo apelido. Tudo era apelido. Nós jogamos tudo irregular. E aí nós jogamos... o Iguaçu era primeiro lugar e nós éramos o último colocado. Mas entre os 4. Mas se nós ganhássemos do Iguaçu e o Rio Branco de Paranaguá ganhasse do Operário em Curitiba, em Ponta Grossa, e se classificavam, mas ninguém acreditava nisso. Ninguém vai acreditar que nosso time ia classificar. Nós tínhamos... Crevelândia foi tão legal, sabe? A história lá... Você não ganhava, sabe? Você não ganhava nada. Jogar a gente ganhava muito pouco, mas foi muito legal porque... Nós tínhamos um ônibus. Era tipo aquele grupo, vamos jogar bolão e montar um time. Justamente. O Jaime falecido, é gente boa, foi gente boa. Não é porque tem gente que todo mundo morre, fala que é gente boa. Tem uns que não são gente boa, não. Mas que passou pela minha vida, tem um punhado que já morreram e deve estar no inferno, não são gente boa. Mas o Jaime, na realidade, era gente boa. E ele era o motorista do nosso ônibus. E o nosso ônibus só enxergava de um olho, era caolho, porque ele tinha só um farol que funcionava. Não sei como é que eles não prendiam aquele ônibus. E ele freava, cada um tinha que juntar seu banco lá na frente e levar para trás, porque era tudo só dentro do ônibus. Vocês estão achando que é brincadeira, mas é sério. É sério, são coisas do futebol, sabe? E nós saímos aí para jogar, quem fazia a nossa alimentação era o Jaime, que era o cozinheiro, tudo era o Jaime, sabe? Então esse cara marcou muito na nossa história e na história do Tabu, porque ele era dono e era o goleiro. E é ele que jogava. Ele fez o time para jogar, mas ele tinha que jogar mesmo, ele bancava tudo, sabe? Era tudo ele, o time era dele. Então a história do Tabu foi fantástica, meu final de carreira, vou falar, não teve nada melhor do que isso. Imagina, né? Agora tem uma curiosidade ali que ele tava falando do Pelé, né? E uma vez você me contou uma história que eu perguntei assim, tipo, mas o Pelé era novo, né? Não sabia que ia ser o rei e tudo e tal, na época. Tinha alguém que ele se inspirava, tudo e tal? Você falou de um tal de Babá, alguma coisa assim? Não, esse Babá era o que ele gostava. Ele gostava. Esse Babá, ele não aproveitou a carreira dele porque jogava muito esse menino. Podia ser um Pelé. Nossa, e o Pelé adorava ele. Porque o Pelé, ele era muito simples. Ele era muito simples. Ele chegava, ele tinha 2 conjuntinhos que ele gostava muito, um azul e outro meio alaranjado, e ele sempre chegava com um violãozinho nas costas. E o Babá sempre ia encontrar com ele e ele dava o violão pro Babá. Ele era muito simples com a gente. Ele era... até parece... Se eu falar assim, o belga tá mentindo, porque não é desse jeito, sabe? Aí, porque hoje, para chegar perto do Pelé, não é fácil. Mas naquela época, ele tinha que ser rei mesmo. Sim. Porque ele era demais. Treinava demais, gente boa demais. Dava atenção para todos nós, sabe? Dava atenção para todos nós e a gente se espelhava. Porque ficava vendo ele treinar, era um absurdo. Era um absurdo que esse homem treinava. Eu conheci algumas pessoas que chegaram a conhecer o Pelé já no auge, assim, tipo, anos 80, já um pouquinho pra frente e tal. Que já era difícil acesso. Falavam que ele, assim, tipo, se você chegasse pra conversar com ele, era, assim, tipo, espetacular. Passava uma energia, mostrava que ele era aquela pessoa, tudo e tal.
Mas também a mídia vem aí pra mostrar ele fazendo, como que é aquela propaganda pra levantar a pilulazinha azul e não sei o quê. Esse homem era demais. E esse Babá, ele gostava muito do Babá. E no Gonzaga, o Pelé deu uma casa pra ele, era enorme. Mas ele se enveredou pro lado errado, sabe? Esse moleque. E acabou se perdendo. Na vida, tinha tudo pra ser um craque, porque jogava muito, ele era baixinho, cabelo aneladinho, sabe? Muito bom jogador, jogava muito esse moleque, mas se perdeu pela estrada da vida. O bom de ter pessoas assim que com você que estão com essas chaves de memória na mente, né? Pra gente entender um pouco como era, porque hoje em dia a galera pensa que é que nem hoje, né? Imagina, já na minha infância já era diferente. Isso que... Eu acho que você jogou a última vez no Iguaçu em 84? 85. Então, meu irmão tinha 1 ano. Então, 3 anos depois eu ia nascer. Né? Que seria 85, 87, 2 anos. Só que você tá roubando, gente. Você é ladrão de idade, hein, amor? Você é de antes disso aí, hein? Não sou, não. Para com isso. Não, pra quem conhece eu na noite, né, que ele me chama de morto, a gente tava fazendo as contas agora, 15 anos ali desde o tempo do Laluna, né? Você já trabalhava o tempo do Quiops, Concórdia e imagine, 15 anos. Mas naquela época eu já era novinho, né? Você vai conhecer com a minha família que eu entrava no ônibus. Eu te conheci com essa mesma fachadinha aí. Isso era novinho. E a diferença do belga. Né? Você viu que você tá conversando, né, com a lenda do futebol, de União da Vitória. E você olha pro cara ali e se dá 35 anos pro cara. Pois então, na hora que ele falou a idade dele, eu fiquei surpresa. Não, mas conta aí pro povo quantos anos. Não, mas é real. Faça as contas lá que ele já tava no futebol em 72. Já passei dos 70. Matemática. Já passei dos 70. O belga, ele foi Silvio Santos, Dercy Gonçalves, essas coisas, conhece tudo. Não chego a tanto, Ai. Então, voltando aqui, a parte do Iguaçuzão, você veio pra União da Vitória e não sei se nas outras cidades era assim, mas você chegou aqui, o Iguaçu era comandado pelo Exército, né? E eu cheguei aqui, era muito frio. Era muito frio. Gente, hoje, o pessoal fala, hoje não faz frio, União da Vitória. Gente, era terrível. E nós chegamos direto no batalhão. Nós saímos de Santos, nós saímos da praia. O ônibus pegou a gente lá na praia. De bermudão. Nós tranquilo. Você vê, hoje eu sou loiro perto do que eu vim queimadinho. É verdade. De tanto sol. E vim embora pra cá. Quando passou de Curitiba, meu Deus do céu. Muito frio. Muito frio. E nós morávamos no batalhão e nós não treinávamos no ferroviário. Porque o ferroviário, aí nós só jogávamos. E nós treinávamos no campo do batalhão mesmo. Né? Então, eu fiquei um tempo sem vir aqui. Treinava debaixo das cobertas. Eu nunca tinha visto acolchoado. Esse negócio nunca tinha lá, porque o inverno para lá é chuva. É o tempo chuvoso. Aqui era terrível. Meu Deus do céu. Nós não éramos muito chegados a banho, não. Vou falar a verdade para vocês. Que era muito frio, gente. Era frio demais. E a água não esquentava. Não esquentava, era verdade mesmo. Mas você chegou aqui em junho, julho? Não, eu cheguei, mas aqui era frio o ano inteiro. Não é, gente? E chegamos, nós viemos em vários e eu fui o último, o único a ficar. Ficou eu e o Magno, o restante foram embora. De tão frio que era essa cidade. E aí eu falei, mas eu não vou conseguir ficar. Eu fiz um contrato de 6 meses. E já queria ir embora? Não, e fui embora, na realidade. Eu fui porque terminou aquele contrato, eu fui embora porque terminou o campeonato. E de lá me ligaram novamente para me retornar. E eu ia, voltava, e uma vez eu vim e fiquei em definitivo. Mas você pensou nessa ida e vinda, mas eu não quero ficar naquele frio lá. Não, mas até a minha mãe falou assim, você fala que é tão frio assim, então por que você vai voltar para lá? Mas naquela época, União da Vitória que me deu chance, porque eu precisava muito de grana, eu tava duro. Mas sem nada mesmo, sabe? Tanto que para mim ir para Santos, para mim foi tudo isso que me arrumaram.
Depois eu fui servir o exército, um Major Jacques Rodrigues Alves, que Deus o tenha, que ele, tudo que precisava, ele arrumava, sabe? Ele falava, não, você vai para tal lugar, você não tem dinheiro, ele arrumava. O Ditão, para mim ir para Santos, ele que me arrumou o dinheiro, porque eu não tinha nada vezes nada. E tanto que eu vim para o Paraná porque eu precisava de dinheiro. Eu fui para Piracicaba e naquela época a caninha Tatuzinho, o da Bronzo que mantinha o 15. O 15 era forte porque era por ele. Era que tinha aquelas pinguinhas de plástico? Aquelas que você tomou muito mesmo, é daquela. Eu roubava do meu pai essas. Então, eu precisava de grana. E aí, ele falou, ó, vai lá para Paranavaí. E eu fiquei olhando, e até na loteria esportiva, tinha Paranavaí. E eu saí para ir para Paranavaí para a União da Vitória. E aí eu peguei e falei, mas onde que eu tô, gente? Mas tá muito frio para mim ficar. Mas eu fiz um contrato de 6 meses porque eu precisava daquele dinheiro. Uhum. E aí depois aqui a cidade me acolheu tão bem que eu tô aí até hoje. Aí eu saí várias vezes, mas para mim o referência mesmo é a União da Vitória. Vendo aqui o chat aqui agora, né? A Camila Godoy, né? Nosso grande comentarista do Esporte Total, Rádio Educadora Uniguaçu. Um abraço a todos. Esse programa vai ser sucesso. Obrigado e sucesso tá aí. Essa menina aí foi um dos prazeres que eu tive na vida de conhecer essa menina. Ela é filha do Godoy. Uhum. Essa menina é fantástica, cara. E essa menina é do nosso programa. Que lá é a Camila e o Carlos Senkio, que é meu amigo, mas amigo na acepção da palavra, sabe? Daqueles caras que passam na sua vida e fica. Porque eu falo assim, ó, porque tem gente que fala assim, eu não tenho a mão cheia de 10, não tenho 10 amigos, mas eu tenho 10. Eu posso contar porque eu tenho. E um deles é esse Carlos Senkio. E ele me convidou para fazer esse programa. Chego lá e encontro essa menina. Essa menina é demais. E o nosso programa é o único dirigido por uma mulher. Aí, ó, viu? Dirigido por uma mulher. E ela não é só porque é uma figura feminina que está lá, não. A competência dela é brincadeira. Ela é uma doçura. Sabe tudo de tudo. É uma jornalista, ela é fera mesmo. E foi um prazerzaço eu conhecer essa menina, sabe? Então, dividir o estúdio, eu, Hélio e o Senkio, tá me completando. Porque eu não esperava, Morto, de ter tanta satisfação como eu tenho naquela rádio. E como que é o horário lá? Como que funciona lá? É da 1 a 1h30. Mas nosso programa é curtinho, mas é objetivo, sabe? É objetivo. Então é um programa muito gostoso de fazer. Eu tô aprendendo demais com a Camila e com o Carlão. Então é bom demais, cara. E eu só tô lá por causa deles. Porque eu nunca tinha sido convidado. Eu sempre falei, o Belga tinha que ser comentarista de rádio, essas coisas. Eu não esperava também, sabe? Por isso que eu tô falando, eu tô aprendendo. Dia a dia eu tô aprendendo como fazer isso, sabe? E agora eu gostei e não vou largar mais. Tá certo. Eu conversei com a Camila um tempo atrás que no começo aqui eu tava pensando em fazer uma junção com a rádio e tal, mas não foi... Eu parei a conversa, acho que deixei você no vácuo lá, Camila, porque era muita coisa. Mas vamos parar, vamos conversar, fazer um trenzinho legal, né? E me completou, sabe? Porque agora eu parei de jogar e eu sou bastante conhecido, você sabe, tá indo futebol e pela noite. Que quem é da noite me conhece, porque não tem como não conhecer. Você sabe também que você que está falando que é tão novo assim, que não é, na realidade, que me conheceu há quantos anos atrás. Ele falou de mim, mas é o homem ali, ó, ping-pong, ó, pá. Então, as pessoas me conhecem, mas o rádio, esse programa, que é tão pequenininho, sabe? Você precisa de ver o conhecimento que eu estou tendo de tantas as pessoas. Termino o programa, encontro com um, encontro com outro, que eu não esperava nunca falar. Então, é prazeroso demais. Um dos prazeres que eu tenho agora, depois de velho, é trabalhar com a Camila e com o Carlão. Mas a galera pega no pé, né, Belga? Porque ó, tem um amigo teu, Oswaldo Nestor, conhece? Meu Deus, eu falei que eu vim aqui. Aí, ó. Ele falou, eu vou falar, mas eu não queria. Mas o Bambu é foda. Vê se o Belga tirou o barro do sapato. Deu o que sapato? Da Arca de Noé. Isso. O bicho é foda. É outro
outro velho. É outro? Velho. A hora dessa, ele tá gravando isso aí na cama, porque ele deve estar dormindo já. Ele deve estar dormindo. Ele tá dormindo. É outro. Porque eu tô falando do morto, porque pra mim é o morto. Sim, não tem nada de janela. Aí, depois eu vou contar pra vocês o que esse cidadão fez. Aí, eu conheci ele era bem novo. Ele é bem novo. Agora esse Nestor, o Bambu é mais velho do que eu. O Bambu é mais velho. O Bambu é mais velho do que eu. Tá escutando aí, Bambu? O Bambu é mais velho do que eu. Agora o morto também, ele tem uma certa idade. Ele tem uma idadezinha também, porque eu sei. Tem. Eu sei. E eu vou te entregar. Eu tô escondendo só a idade aí, porque, tipo, ficou um CNPJ pra trás que ninguém lembra agora. E assim você vai. Ai. Mas vamos voltar lá pro futebol, Belga, que eu acho que é melhor, né? Tá gostando? Bateu água na bunda agora? Bateu. Tá gostando de conhecer o Belga? Sim, demais. O Belga é um amor. O Belga é considerado meu segundo pai. Não, mas sabe que eu fico imensamente honrado. Porque eu tenho muita consideração por esse moleque. Eu posso falar moleque porque ele não é muito mais novo do que eu, mas é um moleque. Porque senão aí fica muito diferente mesmo a idade. Mas, e aí ele fala, ele não é de hoje, ele não tá falando isso aqui agora, que ele sempre falou isso pra mim, sabe? Então eu fico honrado. Ai, que bonitinho. Viu? Mas exatamente. Mas assim, tipo, vamos voltar pro futebol, que depois a gente começa a emocionar aqui, que senão daí daqui a pouco eu choro. Então não chore. Dá risada. Vou dar pra falar agora porque é morto. Porque é morto. Esse aí é um verdadeiro morto. Não, ele é um verdadeiro morto. Porque ele chegava, tava um inverno danado e ele pelado. E no calor, ele tremendo de frio. Eu falei, esse cara é morto, não é possível aí. E a vida inteira... E é verdade mesmo. A coisa espantosa. Eu falei, mas que cara estranho. Porque quando eu conheci ele, aí eu falei, pô, esse cara é um morto. E ficou morto. Contou pra todo mundo. Contei pra todo mundo e todo mundo começou a chamar ele de morto. E aí nós fomos pro La Luna e cada um tinha seu crachá. Tinha que fazer o crachá. E ele fez o dele morto. É verdade. Um baita crachá no peito. Os caras falavam que ele fez... A melhor coisa que eu fiz, porque tinha... morto. O Aranha tinha uns antigos, que era da Kiops, não sei o que ele tava usando antes, né? Só pra dizer que os nomes, né? E como eu trocava de segurança toda hora, daí tava Jefferson, né? Foi aquela primeira semana. Isso mesmo. E o segurança não deixava eu passar. Daí eu falo assim, não, mas fale pro Belga que eu sou um morto. É um morto. É porque eles tinham que avisar, né? Tem aqui o Jefferson. Aí eles não deixavam. Aí com o morto, ele teve entrada livre. Fala que é o morto, ele entrava. Até quem não conhecia. E uma vez... Eu fui no show do Ira com aquele crachá como morto e não entrei, não paguei. Como morto, porque todo mundo começou a chamar ele de morto. E pra ver que ele era morto mesmo, uma noite eu fui levar ele pra casa. E ele tava cochilando. Nós descemos na rua Ipiranga. E na frente do cemitério tem aquele monumento, lá bem na frente do cemitério, mas dá pra passar um carro atrás. Ele cochilando, eu passei por trás e parei bem no portão. E dei um toque nele, morto. Ele acordou na porta do cemitério. Eu falei, desça. E eu tava descendo. E eu tava descendo mesmo. Obrigado, ele viu que é na frente do cemitério. Ele pensou que tava em casa. Eu dei um olhê. Falei, você errou o caminho, né? A gente vai ter que mudar o nome do podcast agora. Não, fala morto. Fala morto. Mas é legal. E Belga, hoje a galera briga com esse negócio de VAR e coisa arada. Eu não acompanho muito, eu acompanho mais o Copa do Mundo. Quando tem Copa do Mundo, eu e o Piga, a gente já é meio viciado na Copa do Mundo. O futebol, assim, a gente não acompanha muito em si, né? Mas agora eu sempre vejo o negócio do VAR. E VAR daqui, e VAR de lá. Como que era a arbitragem lá antigamente? E hoje em dia, você acredita que hoje exista a arbitragem do cascalho ainda? Não, sempre teve problemas com a arbitragem. Mas teve um ou outro que aconteceu, com aquelas bandalheiras que fizeram. Mas as outras, eles erram porque é um ser humano. Só que aquela época era melhor do que hoje. A emoção, o gostoso que tinha no futebol... Acabou agora com o VAR. Embora agora está melhorando. É uma ferramenta útil,
Mas que eu quero que esse VAR, né? Que é Verdade mesmo, porque pode falar aqui, não, você vai falar essa é real mesmo. Eu não acho legal, porque hoje, por exemplo, eu estava vendo, assistindo o Chelsea e o Lille. É questão de segundos para resolver as coisas. E aqui é muito enrolado. E eles erram com o próprio VAR, eles estão errando, sabe? Então, agora a tendência é melhorar, é óbvio, porque era o começo e tudo, mas é difícil. Hoje, por exemplo, o jogador faz um gol, a alegria, o que é? Sair louco para a torcida e tudo, hoje ele não pode fazer mais, ele tem que esperar o VAR. Para saber se validou o gol. Então hoje tirou aquela... O que tinha de gostoso no futebol foi acabando agora, sabe? E hoje o VAR veio para proteger técnico ruim, jogador que não joga nada. Porque o técnico, qualquer coisa, o time perdeu dele por causa do VAR. O jogador não joga nada, é o VAR. Então o que aconteceu? Transferiu para o VAR tudo que de ruim que eles têm. É um filtro, né? Justamente. E o VAR não está aí para isso. Você pode ter certeza que não está para isso, não. Ele vai ser muito útil, é uma ferramenta útil, mas se trabalhar normal. Porque tem coisa que não precisa de VAR. A coisa é muito clara. Hoje o centroavante está 10 metros do zagueiro, ele está super impedido, ele tem que esperar ele completar a jogada. Se o goleiro sai de lá, choca com ele, tem uma contusão, mas por quê? Por que o VAR... por que tem que esperar o VAR? Para antes. E hoje tem que esperar concretizar tudo para depois levantar a bandeira ou o juiz apitar. Então, eu não gostei desse VAR por causa disso, mas embora eu acho que vai ser uma ferramenta utilíssima. Mas você às vezes não acha assim que tipo, o VAR às vezes não funciona para um cara ali que tem 500 mil patrocínio e tá dando dinheiro pro estádio, pra FIFA, pra confederação? Porque eu nunca vi o VAR pegar o Neymar caindo lá. Sabe o problema qualquer, Morto? É que estão errando demais. E esse erro gera dúvida. Gera dúvida. Entendeu como é que é? E às vezes erra um lance que não pode errar. Só que prejudica, o prejudicado sempre vai falar. E todo time hoje que perde é o VAR. Exatamente. Ele culpa o VAR. Então, sempre tem uma válvula de escape que é esse VAR. Então, enquanto não utilizar ele corretamente, eu acho que devia voltar. Para mim, hoje ainda, eu já estava vendo, eu falei que eu estava assistindo o Chelsea, teve um pênalti lá que os 15 segundos do árbitro, 15 do VAR já tinha batido o pênalti. Não tem aquele negócio que... Hoje, por exemplo, sai o gol, você pode ver o árbitro com a mão no ouvido e mandando o jogador esperar. Aí... Deu o gol que o cara vai vibrar. Acabou tudo, rapaz. Exatamente. Acabou tudo. Aquela emoção que a gente tinha, né? O VAR acabou. Acabou. Ó, tem uma mensagem aqui, quer ler a última mensagem ali? Um segundo. Porque, tipo, antigamente, se você visse as gravações de futebol, antigamente, já fazia o gol, já saíam correndo. Gente, é a coisa mais gostosa que tinha, meu amigo. Exatamente. A coisa mais gostosa que tinha. E que tem até hoje. Como é que é? É só pra matar no coração. E esse é mesmo. Não, me esse dá é mesmo. Toda hora lá é gol, é impedido. E você falei, cara, Então mas hoje 98, lá assistia a Copa lá. Hoje você fala mais do VAR do que do jogo. Exatamente. E o VAR não é para isso. O VAR não é para isso. A arbitragem hoje, e a maior parte dos árbitros erram por causa do VAR. Porque ele não sabe o que ele vai fazer. Se ele der um lance, o VAR anula. Se ele vai anular, o VAR vai validar. Então ele não sabe o que vai fazer. Os árbitros estão totalmente perdidos por causa do VAR. É um desentendimento total. E eu não sei quem que está ensinando para eles, né? Eu não sei alguém, porque tem os cursos que eles vão fazer lá e tudo. Eu não sei aonde e quem para estar desse jeito. Mas na vida normal também, assim, tem o juiz lá do fórum e o VAR é as câmeras de tudo que é lugar, aí tá acontecendo tudo a mesma coisa. Mas não poderia ser assim, né? Pois então. Pergunta pro belga se o Taco foi um dos seus grandes companheiros de futebol. Taco jogaria no futebol atual? Parabéns pelo programa. O Taco? Taco. Esse é um dos maiores fera que eu tive o prazer. Esse aí, ó, foi um dos caras que eu fui privilegiado de jogar junto. Jogava demais. Companheiro, esse é esse aí vai viver 200 anos.
Porque o Taco, ele só ri. Ele não gosta do microfone. Do microfone, ele corre muito mais do que corria dentro do campo. Jogava demais. Esse cara aí, nos times de hoje aí, jogava em todos. Jogou aonde com ele? Joguei no Iguaçu. Tive o prazer de jogar e o desprazer de jogar contra. Porque ele era fera. Um dia, eu vou contar um negócio aqui. Um dia eu vim do Atlético, o primeiro jogo meu contra o Iguaçu, fui pegar o Taco contra. Sempre do meu lado foi ser contra. Aí ele falou assim, nego velho, porque se me chamava de nego velho, não sei porquê, né? Eu tão novo, né? Assim, uma minha, outra sua. Eu fiquei pensando, poxa, na minha eu vou tirar o Taco. Eu vou tirar o Taco. Porque ele era bom demais, sabe? E duro que ele... Uma calma que você conhece, vocês conhecem o Taco? Eu já ouvi falar do Gente, Taco. Você tem que ter. É prazeroso conhecer esse cara. Gente, ele é fantástico. Ele chega em qualquer lugar, ele eleva o astral do lugar. Gente, é bom demais ter contato com esse cara. Tem aquela pessoa que passa uma energia. Não, né? esse é fantástico. Esse para qualquer um. Não é só pro belga, não, que é amigo dele. É para qualquer um. Eu não tem uma pessoa que não fala, pô, que pessoa especial, porque ele é especial. E como ele era dentro do campo. Ele chegava, eu era o capitão, e o time estava montadinho, esquema de jogo, mas chega lá dentro do campo, a gente via que não dava daquela forma. Ele chegava assim, vão mudar? Eu falei, nós ganhamos? Ele ganhamos. E ganhava mesmo. Eu ganhei muito bicho dele. E nós tínhamos um tal de bicho molhado, que era assim... Esse eu já escutei. Esse bicho molhado, porque a gente tá tomando banho, o tesoureiro tá com o dinheiro na mão pra gente. Então era bicho molhado. Eu ganhei muito bicho molhado, bicho seco, tudo eu ganhei com esse cara. Porque ele era bom demais. Ele era bom demais. Ele era bom como pessoa, ele era bom como jogador, ele era bom como... Ele é... Como tudo. Agora, falar aí, eu jogava nesses times que tem aí, eu jogava em todos. Não precisava nem de... Porque hoje tem os seus procuradores, tem os gestores, tem aqueles que administram a carreira. O Taco não precisava. Porque ele jogava demais. Ele simplesmente desequilibrava. Como é que pode? Ele falou ali do bicho molhado, que era o significado. Era difícil o acesso, hoje em dia, eu acho que até para pequenos times receber em dia, né? Então, tipo, os caras estavam tomando banho depois do jogo e o cara tava lá com... Você falou, os times pequenos difícil receber em dia, até do time grande. Não é só os pequenos, não. A maior parte desses times do Brasil aí estão todos falidos. E aí você pega... Eu tive uma aula. Nós tivemos, eu, a Camila e o Carlão, no nosso programa, foi a doutora Luísa Castilho. Ela é aqui da cidade. Ela é uma fera, ela é uma sumidade. Agora, nos altos escalões, tanto na Federação... paulista, no futebol brasileiro, ela é uma fera. Você falou aí que é difícil receber, meu amigo. Aí no meu tempo, isso já tem 50 anos atrás. 50 anos atrás eu passei em vários clubes que eu não recebia. Hoje continua pior. Infelizmente continua pior. Porque vocês veem aí, vocês ligam a televisão e vê só time grande. Mas nem nos times grandes tem muitos que não ganham muitos. Você vê essa Copinha de São Paulo aí, que isso aí é para preparar o jogador para as equipes ali, porque ali tem muitas pessoas, os olheiros, né, olhando para levar, mas a maioria não passa em nada. Sabe por que não passa em nada? Porque eles vêm lá do Nordeste, gastam 5, 6 dias dentro de um ônibus. Que esse último ano aí, teve equipe que passou o ano novo dentro de um ônibus para disputar a Copinha. Só que o sonho dele é tão grande que de ser um atleta profissional, de ser um astro desse aí, que ele fica encantado quando chega em São Paulo. Mas ele faz um jogo, 2 jogos e já está desclassificado. E se você viu na telinha aí, no segundo tempo eles não conseguiam nem correr. Porque não se alimentam bem.
Aí vai jogar contra um São Paulo, contra um Palmeiras, contra um Flamengo, Atlético Mineiro, essa equipe que tem base, eles morrem tudo. E nunca mais vai ser um jogador de futebol. Ele sonha. Ele só fica no sonho. E querendo ou não, o dinheiro ele entra pela marca e eles são a base da marca e não recebe. E eles precisavam, sabe? A gente tem que... A pessoa tem que sonhar e tem que correr atrás desse sonho, para esse sonho ser realizado. Mas precisa que alguém ajude a sonhar. Entendeu quem é? O morto tem um sonho. Porque é morto, ele vai ter com o sonho de viver, né? Porque é morto. Então, verdade. Aí o sonho dele. Mas precisa de você, precisa dela, precisa dele, precisa de todo, porque ninguém faz nada sozinho. Mas às vezes você vê aí o cara jogando o sonho dos outros na lata de lixo, como se ele pudesse fazer o que quer da pessoa. Então, a gente tem que sempre bater em cima, não tem que correr atrás, porque tem mesmo. Aqui nessa cidade, União da Vitória e Porto União, o que tem de atletas que tem tempo e vontade e condições para despontar, que não desponta porque são vários caminhos a ser percorridos e às vezes sozinho ele não consegue. Agora em Curitiba, a menina daqui ficou em segundo lugar. Nessa maratona que teve agora domingo passado, da Sul-Americana, que teve lá. Me foge da memória o nome da menina. Eu vi uma reportagem. Você vê como é que... Então, é top. É top. Exatamente. Então, aqui todo dia surge um atleta. Eu nunca vi um lugar para ter tanta gente boa. E é em todos os esportes. Todos os esportes. É ciclismo, é corrida de rua, é vôlei, é tudo. É futebol, tem gente boa demais aqui. Já pensou se tivesse incentivo para esse pessoal? Porque você vê, igual você, olha a idade do seu filho. Ele desde pequenininho, se ele tiver voltado para o esporte, muitas dessas coisas que acontecem aí não vão acontecer com ele. Se deixar para o esporte. Só que isso tem tempo. Isso tem o tempo. E se ele não for um atleta, ele vai ser um homem. Exatamente. Ele vai ser uma mulher digna. Tudo isso o esporte faz. E o esporte, gente, ele é assim. Se você participa, se você colabora, se você dá a sua parte de incentivo, isso não é favor. Vem tudo em retorno. Você está preparando aquela criança, porque, gente, se você vai no campo, você vê uma criancinha, você vê a emoção que ele tem, cara, de ver o outro lá fazendo, você tem que ser espelho para essas crianças, mas tem que dar chance para ela. E, infelizmente, agora parece que está melhorando, sabe? E eu tenho certeza que vai melhorar. Um dia eu não vou estar aí mais para ver. Porque agora, se você já tá sim, eu não vou estar aí mais para ver, mas eu tenho certeza vai chegar isso, sabe? O incentivo, vou falar uma coisa para você, e precisa, gente, que aqui União da Vitória e Porto União, vocês podem prestar atenção para você. Quantas feras tem aqui, mas feras mesmo, de destaque. Se isso sozinho, sem apoio, sem nada. Já pensou com gente apoiando, o que vai dar? Exatamente. Um abraço aqui pra dona Juraci, que tá lá em Curitiba, minha mãe, né? Tá aí com a família assistindo. E minha sogra falou, nunca viu janela, assistiu um jogo de futebol. Eu falei, mas cara, eu parei lá só pra você ver, eu vou entregar a idade de novo. 97, Grêmio. Paulo Nunes, Jardel. Você lembra aquela formação? Claro. Ali, nossa, eu andava com aquela camiseta do Grêmio pra cima e pra baixo. Você eu já não lembro desse pessoal. Então você é aí mesmo. Isso 96. Daí, cara, daí 98 ali você via ali, Roberto Carlos, Cafu, toda aquela galera. Roberto Carlos dava bomba, a gente brincava que era um anão que jogava basquete no futebol, né? Porque ele dava bomba no meio do campo fazer gol de 3 pontos, né? Aquilo era absurdo, né? E qual que é a diferença do craque lá daquela época pro craque hoje em dia? Não, é que aquela época tinha craque. Hoje o craque é quem administra a carreira. Acabei de falar. Hoje, qualquer um é craque. Qualquer um é craque. Qualquer um. Mas ele vai lá, ele não joga nada, mas ele tá em time grande. Hoje, eu acho interessante que várias pessoas que eu vejo lá que foram jogador de futebol falando em craque.
Craques são muito poucos. Ó, tem o bom jogador, tem o excelente. Se chegasse em excelente, é de alto nível. Agora, craques são poucos. Craques são poucos. Eu vejo falar craque, eu dou até risada. Sabe? Qualquer um é craque. Eu não tô conseguindo assistir mais por causa que eu tô vendo um teatro lá. Gente, é brincadeira, uma enganação total. Hoje, se pegou, a mídia pegou, que a gente sabe por quê. Esses são craques, mas não jogam nada. Minha sogra não jogam nada. Tirando sarro de mim porque eles gostam do Palmeiras, mas eles já são meio... Você falou aí, esses jogadores que você falou aí, todos esses aí, veja bem, olha o nível dos de hoje. Nossa. Olha o nível dos de hoje, dos craques de hoje. Eu até hoje acompanho dos craques de hoje deles, assim, tipo, lance que eu não vi, jogo que eu não vi. Ó, Paraguai, goleiro, Chilavé ou Chilavé. Pô, você vê aquele cara saindo do gol pra fazer gol do outro lado. Você vê as defesas, você vê assim, tipo... Tanto que eu não gostava do Paraguai, mas eu via o potencial que aquele cara tinha. Você via assim, tipo... Ó, acho que é Copa de 98 e 94, né? Acho que foi uma das melhores Copas que já existiu. E aproveitando, assim, o que eu falo, que eu vi um teatro... Qual que é a expectativa pra seleção do Brasil nessa Copa aí? Olha, eu vou ser sincero, Tem que melhorar muito. Condições tem, porque todo mundo respeita muito o Brasil. Sim, respeita. E na realidade, o Brasil é um celeiro de atletas. É um celeiro. Tem muito bons jogadores, craques poucos. Esse negócio de craque não podia ser desse jeito, não. Porque se o cara chegar excelente jogador, tá bom demais, cara. Excelente, olha aí. Agora craque é só para uns. Aí fala, ó, o Pelé foi um craque, Zico foi craque. Então como é que pode comparar com esses de hoje? Não é bem assim. O craque é outra coisa. O craque é exceção. E hoje nós não temos, não. Hoje é a maior enganação. Tem jogadores da seleção brasileira aí que eu fico pensando assim, aí o cara fala, pô, o belga o que ele pensa? Os craques, gente, pra quem viu, aí diz que eu sou saudosista, mas é a mesma coisa você falando desses aí, não te dá saudade? Dá, nossa, porque você... Mas lógico. Na televisão já passava uma energia pra pessoa. Hoje, eu acho assim que eu posso dizer assim, tipo, que eu vi um cara jogar legal. Eu não sou muito de futebol, mas posso estar errado, mas era o Robinho. Acho que foi o último ali que eu vi que... E hoje nós temos... O Neymar é craque. Eu não gosto muito. Só que o lado de fora dele, aparece mais do que ele dentro do campo. Infelizmente isso. Porque ele é muito bom jogador. Ele é craque. O Neymar é craque. Quem que você acha que é craque, que você conhece dos craques hoje em dia? Sim, eu só conheço Neymar, eu não sou muito de futebol. Não. O Neymar é craque, mas só que ele se perdeu para essa estrada aí. Ele foi tratado como um objeto. E é até hoje. Um objeto. E não é assim. Então você vê. O Ronaldinho Gaúcho também, né? Não, mas o Ronaldinho era uma fábula, cara. O Ronaldinho era brincadeira. O Ronaldinho cantava. O Ronaldinho é brincadeira. O Ronaldinho ia Deus me livre. Beber com nós ali. Deus me livre. Ronaldinho é brincadeira. Ronaldinho é outro nível. Aí você coloca essas pessoas e coloca os de hoje. Como é que você vai falar craque? Exatamente. Esse negócio de craque é só para uns. É só para o supra-sumo. O resto não. O resto, bom jogador, tá bom demais. Outra coisa interessante, falando assim de lá pra cá, né? Da tua época pra agora. Você vê ele Gabigol com aquelas cabelo e não sei o que, e tem trancinha, tatuagem. Ronaldinho, cara, 2002, nunca esqueço. Eu entrego tudo na minha idade, né, cara? Lembra aquele cabelinho do Ronaldinho que tinha só um topinho aqui? Não sei o quê? Mas ele é o seguinte... Eu fiz aquilo lá. Ele desequilibrava, né, cara? E todo mundo virava fazia. Moda. E duro que essas figuras, esses craques, que na realidade, ele tem que tomar muito cuidado. Uhum. Porque todo mundo, a criançada, na época de cada criança, igual você tem seu filho, quando ele for assistir, que ele começar a entender, que ele vê um que ele gostar, ele vai copiar.
Então isso aí tem que tomar um cuidado, isso aí tem que ser, não pode ser mau exemplo. Exatamente. Igual a gente vê hoje aí, sabe? Que dá dó dessas crianças, porque todo mundo queria ser um Neymar, porque quando saiu o Neymar, todo mundo queria ser Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, você não falou que fazia o cabelo igual do então, essa pessoa tem que tomar um cuidado terrível, porque eles vão ser espelho dessa criançada, sabe? E duro que hoje a gente não tá vendo muito isso aí, não. Cada um tá vendo o seu lado e o resto que se dane. Hoje no politicamente correto tá complicado. Tá Até complicado você sente um pouco mesmo. isso, né? Sim, porque se você parar pra perceber, antigamente tinha muito mais gente que gostava de futebol e assistia. Podia não entender o que estava acontecendo, mas chegava na sala, tava passando futebol, sentava, assistia, tentava entender o que estava acontecendo. A minha sogra é ela nem sabe por que torce pro Palmeiras. Então, e nos tempos de hoje você vê que o futebol tá muito encenado. Os jogadores estão fazendo muita coisa pra mídia e não pelo amor que eles sentem pelo esporte. Então você consegue sentir isso vindo dos jogadores. Eu vi o Hamilton da Fórmula 1. Você acompanha também a Fórmula 1. Que deu aquele negócio na pandemia que eles iam cancelar lá e daí não foi cancelado e a pandemia tava em alta, teve a corrida e foram perguntar pra ele o que ele achava daquilo, né? Ele falou, o dinheiro manda. Que eu acho que foi uma das frases assim que marcou assim, tipo, o que tá virando hoje em dia. E ver esse cara é ídolo. Esse Hamilton. Então tem pessoas que você pode copiar. Tem pessoas que você deve copiar até. Porque você tira coisa boa pra caramba. Então, por pior que o elemento seja, alguma coisa ele tem de bom. É difícil você copiar só o bom, porque o ruim é mais aflorado, é mais fácil. Ainda mais pra juventude que tá totalmente despreparada. Né? E quem que tem que ajudar a preparar essa meninada não ajuda em nada. Você entendeu como é que é? Porque, esse aí, outro dia veio um rapaz aqui, ele é sueco. Eu que desempenho bem, né, na língua, né? De Bruxelas, mas é óbvio. Aí eu conversando, ele falando que isso aqui, ele veio para passear, ele veio para conhecer, ele queria conhecer Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Ele foi nas 4 cidades. Ele falou assim que esse aqui não é um país sério. E na realidade não é. Na realidade não é um país sério. Ele falou assim que não é, e ele que veio conhecer essas 4 cidades só. Só essas 4 cidades. E tem jeito de mudança. Hoje, o que empolga a gente, vocês mulheres, é a atuação das mulheres hoje. Precisa muito mais. Precisa que elas confiem um pouco mais nelas, sabe? Para que evolua. Porque hoje, igual eu falei para você, no nosso programa, quem dirige é a mulher, é a Camila mesmo. Não adianta falar que é o Carlão. O Carlão sabe tudo e mais um pouco desse negócio que está aqui na nossa frente aqui. Ele sabe tudo de rádio, ele sabe tudo. Mas é a Camila. Mas ela é competentíssima para estar na função. Aqui, né, Emily? Pois é. Então, mas é verdade, para vocês mulheres, tem que se confiar um pouco mais em vocês e para que evolua na realidade, porque a gente sabe a dificuldade que é para a mulher, até para o esporte. A mulher no esporte, de 80 até ali não podia jogar futebol. Hoje não. Até profissional, estão tentando equiparar o salário dos homens, da mulher, que vai ser muito difícil ainda, porque está muito disparelho, mas precisa chegar lá. Sim. Precisa ter mais mulher. Mas só que elas estão tomando os lugares aí. Fala assim, o mundo daqui uns dias vai ser das mulheres. Tomara que sim. Exatamente. Mas não é. Outro dia eu encontrei um cidadão que falou assim pra mim: Belga, por que você faz tanta média com a mulher? Eu falei, não tô fazendo média com a mulher, eu tô só falando, mas só que se prepare. A mulher tem que ser competente. Porque, igual eu falo muito da Camille, porque a Camila tá lá, não é só porque ela é uma mulher, não. Ela é competentíssima em tudo que ela faz. Uma disposição, uma vontade, que é um negócio. Ela é profissional. Profissional, extremamente profissional. As mulheres têm que se prepararem para que elas possam assumir. E a hora que elas chegar lá no topo, e para que fiquem elas, para que não tirem. Porque é muito difícil. É muito difícil. Como tem problema do negro,
que vocês sabem aí, escancarado, que é mais difícil, como tem o problema da mulher, que a gente tem que bater sempre. Eu vou falar uma coisa pra você. Se me der chance, eu falo. E uma hora, até um dia, eles me perguntaram, porque o Carlão faz as perguntas e eu respondo. Eles perguntaram, vocês se combinam lá fora para depois você responder? Porque eu respondo rápido. Aí ele falou, eu falei, não. Ele faz a pergunta que ele quer e eu respondo o que eu quero. Sim, vem naturalmente. Mas é lógico, eu respondo o que eu quero. Às vezes, até, durante o programa, nós sabemos o que nós vamos falar. Mas é lógico, você tá aqui, você sabia o que nós íamos conversar. Sim, tem uma Só que você faz o que você quiser. Você pergunta o que você quiser, eu tenho que responder. E até nós no WhatsApp lá, nós falamos, pode fazer a pergunta que vocês quiserem que eu vou responder. Você entendeu como é que é? E aí ele falou assim pra mim, se você trabalha numa imprensa maior, você não pode falar o que você quer. Aí eu falei, mas como eu não penso numa maior, eu posso continuar falando, né? Então, enquanto eu puder, eu vou falar mesmo. De todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia aí, que tem uma influência enorme e ninguém está percebendo. Porque é a mesma coisa da mulher. Todo mundo fala, mas não dá chance. Ou vocês não perceberam isso ainda? Vocês, mulheres, não é assim? Não é bem assim? E é verdade. A Carly, quando eu acompanhei ela desde da pandemia, né? E falei, cara, essa menina tem potencial, tudo e tal, não sei o que, eu preciso de uma ajuda aqui, não sei o que. Todo mundo falou assim, cara, vai lá, faz sozinho. Eu falei assim, cara, não tem. E é uma ajuda imensa que a gente tem aqui. E além disso, se prepare para que isso aqui seja. Mas é óbvio. Mas o que a gente pensa é nisso. E tem que ser assim, porque você tem seu filho já. Exatamente. Você tem seu filho já. Eu tenho minhas netas, eu tenho minha bisneta. Bisneto. Então, eu já tenho eles aí. Eu fico pensando o que será deles quando eles forem adultos. Exatamente. Né? Então, a gente tem que preparar, porque a gente não vai estar mais aqui. Mas pelo menos eu, né? Não vou estar mais aqui porque você é jovem, né, morto? Porque ele é morto de migué. Então, preparar para a juventude. Porque diz que é o futuro. O futuro desse mundão aí não é a criançada. Então a gente tem que procurar preparar o mundo para que fique melhor para eles. Embora seja difícil demais, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque se o morto fizer, você fizer, ela fizer, ele fizer, cada um fizer uma coisinha, é uma sementinha. Joga a semente, colhe quem colher. Planta, mas deixa colher quem quiser. Mas você plantou. Aí um dia vai melhorar. Embora vai ser muito difícil, mas vai melhorar. É isso que falta o povo entender um pouquinho, porque quem planta é você. É verdade. Cada um de nós. E também não adianta só falar e não fazer, né? Exato. Porque senão fica complicado. Nós estava falando ali, estava pensando aqui comigo ali que você falou do homem, estética, né? O negro e coisa arada. Você viu como que esses caras de futebol hoje em dia, né? Bonito, aquelas tatuagens, não sei o quê. Sabe como que era a galã de futebol naquela época? Nossa senhora. O pior é que eu não acho os de hoje em dia bonito. Esse aqui era um Black Power com bigode, ó. E falam que ele não... Que time... Que roupa que é essa aqui? É do Flamengo. Que do Flamengo? Isso aí eu já sei o que é. É Atlético Paranaense. É Atlético Paranaense. Ele gosta muito do Flamengo, ele não... Não. Ó, aqui, ó, tá, essa foto aqui é famosa, não, né? Não, mas é Atlético Paranaense. E vê, ó, essa foto aí é contra o Iguaçu. É a primeira partida que eu joguei contra o Iguaçu. Eu fui pro Atlético, o primeiro jogo meu contra o Iguaçu foi esse jogo aí. Do Atlético, lá né? no Ferroviário. Você tava falando também Nós tava falando do pagamento, e daí você vai conversando, eu vou lembrando daquelas histórias, porque a gente trabalhou anos junto, a gente sempre conversa, e eu sempre fui aquele curioso, né? Falava, Belga, como que era aquela época? Eu acho que já deve ser a 20ª vez que eu tô te entrevistando sobre futebol, mas vem uma coisa ou outra, a gente vai esquecendo e vai lembrando. Você contou uma história que daí, tipo, o teu alto foi o Atlético, né? Foi. Time grande, assim. Foi o Atlético. Foi o Atlético. Você me contou uma história de um dia que você abriu a geladeira. E eu acho que tinha uma visita, e a visita acho que deu lei da criança pra... você se lembra disso? Lembro. Foi, então já tem uns 30 anos que eu te contei. Aí, então veja, como você é jovem. Já tem uns 30 anos que eu te contei isso. Uhum. É verdade, jogando num time grande aconteceu isso. E isso aí
aí acontece até hoje. Isso que aconteceu comigo acontece até hoje. Isso aí, até ontem, eu estava vendo a Copa do Brasil, o jogo Sampaio Correia e Portuguesa Carioca. Portuguesa Carioca, um timezinho, porque a gente sabe que é uma pobreza danada nesses times, uma dificuldade danada. Ganharam 1.900.000 reais por eu tô falando do Cruzeiro porque é do nosso tempo. Reais por essa partida. Você precisa de ver a emoção dos caras. Os caras ajoelhados. E teve um rapaz, o que fez o primeiro gol, aí os caras contando a história dele, a mulher dele, ela estava difícil para engravidar. E ele foi jogar a partida de ontem e ficou sabendo no vestiário que a mulher dele tá grávida. Nossa. Então fizeram a maior festa. E agora, com o pagamento, porque eles ganharam 1.900.000. Você sabe o que esse cara leva para casa? Morto. O que eu contei aquilo ali para você parecia uma brincadeira. Como é que aconteceu isso com você? Aconteceu há quantos anos atrás? E acontece no nosso dia a dia. Isso acontece na maior parte dos clubes do Brasil. A maioria passa dificuldade. Porque tem... vou contar uma coisa aqui para você. Na maioria deles, quando eles saem de casa para jogar... E quando eles pagam em restaurantes, ele pede pro garçom fazer uma marmitinha para ele levar para casa. Você vê, né? Porque tem a esposa e os filhos que estão em casa, que não comem o que ele está comendo. Isso é difícil, cara. Isso é triste, mas acontece até hoje. Acontecia no meu tempo, acontecia até hoje. Eu me lembro que uma vez, para mim voltar pro Iguaçu, eu estava em Goiânia. E eu não tinha dinheiro para voltar nem a pé. Porque a pé eu tinha que ter dinheiro, porque você vai comer alguma coisa, que senão você não consegue. Eu ganhei um Philly Shave, acho que você lembra do barbeador? Sim. Quando foi lançar aquele ali elétrico, eu tive que vender na rodoviária para poder voltar. Porque para mim vir para o Iguaçu, porque de União de Uberlândia, a União da Vitória, eu tinha o dinheiro, mas de lá eu não tinha e não tinha dinheiro. Você e não tinha dinheiro. Eu cheguei, o Iguaçu me ligou, a minha mãe falou, eles estão esperando você lá. Né? E eu peguei, falei, puxa vida, eu vou, mas eu não vou falar para minha mãe que eu não tenho dinheiro para voltar para casa. E eu peguei aquele barbeador, eu tinha ganhado de uma namoradinha minha. Presente que ela me deu, ainda bem que ela me deu aquele presente. Eu vendi para poder vir embora. Viu como que é bom dar presente para os namorados, pessoal? Por mais que termine, né? E aí foi para mim poder vir embora. Isso acontece até hoje. É lamentável, é triste de ver acontecer, mas é verdade. O cara, acontece as coisas com ele e é o sonho dele. Porque quem não tem um sonho, rapaz, você vê ali na telinha todo mundo, quando é uma seleção, por exemplo, você se empolga com aquilo. Ainda mais a criançada, sabe? E quer ser um atleta daquele ali, né? Só que passa por isso. Exatamente. E a maioria passa por isso. Ó, essa doutora Luiz que teve aí, ela é fantástica, cara. Ela deixou muito claro as coisas para que todo mundo entendesse. 90% do jogador brasileiro ganha um salário mínimo. E parece brincadeira, né? Porque você sabe quantas divisões tem esse país? Em São Paulo tem primeira divisão, segunda, terceira, quarta e assim vai descendo. Nesses times grandes do Brasil aí, não pensa que todo mundo é top lá em cima que ganha, que não. Tem jogadores que foram jogador da seleção brasileira, que eu conheci vários que trabalhavam nas docas em Santos, mas não é chefe lá não, é no pesadão. Foi jogador de seleção brasileira. Aqueles que jogaram lá atrás, todos eles morreram, não tinha como enterrar. O Garrincha, que foi um dos maiores jogadores que teve aí, né? Que é do seu tempo, né? O Garrincha é do meu tempo. Pois ele casou com a minha tia, Alva Soares. E aí, não tinha dinheiro. Então você vê como é que é. Aí até hoje acontece isso. É muito triste, cara. Mas acontece até hoje. Mas você falando assim, tipo, tem que ser rápido, né? Porque se você tá ali no começo, você sabe que vai passar por isso, né? E até chegar, que nem você falou assim, conhecer o cara lá da doca que chegou a jogar.
na seleção. Então, tipo, é muito tempo se lascando, né? Nossa vida! Até você chegar lá em cima e depois você vê o final do cara ali, você fala, gente, que é isso? Você falou uma vez pra mim que você descobriu que pagamento de futebol não era 30 dias, era 90. Não, eu tive time, é claro, que até foi mais de 90 dias, mas eu saí do Iguaçu, porque eu falo sempre do Iguaçu, pra mim ficou referência, porque o Iguaçu pra mim foi tudo. Eu conheço todo o Brasil. Uhum. Eu conheço graças ao Iguaçu. Eu fui pro Atlético, foi do Atlético que eu conheci tudo, mas foi pelo Iguaçu que eu fui pra lá. Sim, você entendeu como é que é? Mas eu fui privilegiado, mas nem todos têm esse privilégio. Eu não ganhei dinheiro no futebol, mas conheci tudo e fiz um punhado de coisa que se não fosse o futebol eu não teria feito. Eu sei disso, eu tenho noção que se não fosse o futebol eu não teria feito, mas eu não tinha condições. Aí, cara, você quer conhecer o Brasil, que esporte que você tá fazendo hoje em dia? Esporte de preguiça. Não, pare com isso. Então, mas tem gente que, veja bem, tem gente que é jogador profissional, mora dentro de um estado pequeno e não conhece nem o seu próprio estado. Exatamente. Então tem uns que não jogam nada e conhecem o mundo. Você entendeu como é que é? Então são coisas que acontecem, mas não é só no futebol, em todo tipo de esporte. Em todo tipo de esporte. Aí você fica ali e fala, mas como é que fulano não chegou? Mas é cada um, né? Exatamente. Mas então, uns têm a força do dinheiro, outro político, outro tudo, mas às vezes para aquele que mereceu não tem. Pois é. Outra coisa que você tava comentando, né? Que você falou que você veio loiro pra cá, né? São coisas que eu sou... Eu agora eu vou falar que eu sou de uma geração e ele é da outra, porque eu sou uma geração atrás, né? Dele, né? Mas assim, eu sofri muito com a parte da música, né? Que você conhece, que eu era apaixonado pela música e tal. Sofri algumas partes grandes, de pessoas grandes, pessoas pequenas também, em questão do racismo, né? E você uma vez falou pra mim que o racismo é estrutural, né? Você pode comentar um pouco sobre o que você tinha comentado? E ele tá... Pra mim é. E esse racismo, ele tá escancarado aí. Ele tá escancarado. Porque eu moro num país que pra mim ser igual a você, tem uma lei que eu sou igual. Mas pra ter uma lei pra provar que eu sou igual a você... Eu também acho muito errado isso. Alguma coisa tá errada nisso, né? Aí, pega aí... Chega e fala assim, porque você sabe quando a pessoa tá falando com você brincando ou não. Mas tem coisas que, pra mim, por exemplo, se chegar aqui e falar pra mim, eu sou assim mesmo. Chegar e falar assim pra mim, não, o negócio é o seguinte, porque você presta bem atenção. Um dia, eu sempre ouvia isso, mas nunca tinha me ligado. O cara falou assim, ei, Belgar, pode chegar aqui, esse aí é um nego da alma branca. Mas ele me convidou para ir lá porque eu tenho a alma branca. Ele sabe a cor da minha alma? Porque ele tem alma... Não, ô Belga, senta pra cá, você é nosso... Não precisa falar que eu tenho alma branca. Ele nem sabe a cor da minha alma. Às vezes a dele é mais preta do que a minha. Entendeu como é que é? E é assim que funciona. E as pessoas... E esse racismo é escancarado todos os dias. Eu tenho que preparar meu filho para ir pro dia a dia, para se preparar para não passar o que eu passo. É verdade. E é difícil de mudar. Sabe por quê? Porque banalizaram isso aí. Porque todo mundo fala racismo nos campos de futebol, tá aflorado isso aí, tá voltando violentamente. E ninguém faz nada. Pouco tempo atrás a menina chamou o cara do Grêmio de macaco. Mas depois daquilo lá, direto, tá acontecendo todos os jogos da semana. E esses dias teve com o Gabigol, lá o jogo do Flamengo lá, há um mês, mas o que foi feito? Nada. E todo mundo sabe que o cara xingou, que o cara fez e tudo, e eles não acham quem é. Eles não punem. Isso chama-se impunidade. E vai continuar, porque na maioria de que usa o microfone e fala que tem que ser mudado, mentira, ele não quer que mude.
Mas eu Ele tenho não uma- tem interesse nenhum para que mude. Por isso que tá desse jeito aí. E isso a gente sente na pele todos os dias. Eu vou falar uma coisa para você, eu já tô cansado disso. Se o cara chegar assim para mim, falar, ó, então você veja bem, eu que já passei de 70, ouço sempre isso aí. Mas eu falo na hora. Eu falo na hora. O cara fala assim, não, não, Belga, pode ficar sossegado, você é igual eu, você é igual a mim, você é a mesma coisa, eu não tenho... Ei, vem cá, mas pra que ele tem que falar que eu sou igual a ele? Eu sei, Pois é. eu sei que eu sou igual a ele, quem não sabe é ele. Eu cansei. Em psicologia eu tive uma aula que teve um senhor lá que ele tava falando sobre o racismo, sobre as leis, tudo e tal. E ele pegava e falava assim, porque você é assim, você é diferente dos outros. Eu falei, cara, na hora que ele falou você é diferente dos outros, eu falei, pra quê isso? Porque a cota da faculdade, eu falei, mas eu tenho que ser diferente para mim poder. Então eu não sou. O governo ou o Estado pensa assim que eu tenho. Eles estão ajudando alguém que é diferente porque não tem capacidade para. Não, e aí tem coisas que, se a gente fala, e porque isso não é só o branco, Eu acho assim, é tipo, do que próprio classe negro. econômica ali, uma cota, né? Eu acho que até tudo bem, mas só por causa da cor da pessoa, eu acho que... Eu acho errado. Eu falo assim, tipo, Jefferson falando, né? Não vamos colocar essa pauta em alta, mas é que aquela coisa que você falou, por que tem que falar você igual a eu? É porque vem falar pra mim, não, pode ficar, eu não tenho esse problema. Mas ele tá falando isso pra mim porque eu não perguntei. Claro, eu não perguntei pra ele. Ele tá falando pra quê? E na hora eu falo, e eu já falei lá no nosso programa, nós falamos muito disso, mas só que eu sou um chorão. Tem hora que eu choro e o morto sabe disso. Isso é verdade. Mas tem hora que eu não consigo. Tem hora que eu não consigo. Tem hora que eu me emociono, eu fico com uma raiva. E tem hora que eu fico com raiva mesmo, sabe? E eu não consigo chorar. Mas tem hora que eu choro. Mas a gente vê acontecer todos os dias e não muda. Todos os dias não muda. E tem negros que vai ficar sentido comigo. Porque... E tem que partir de nós também. Tem que partir de nós também. Porque mas a gente tem que fazer por onde? Porque hoje a gente tem que se policiar muito, porque todo mundo pode errar. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, tá só o belga de negro. Aí eu faço qualquer coisa, por exemplo, deixei virar essa garrafinha aqui, molhou tudo aqui. Sabe o que fala? Olha a cor dele. Vocês nunca ouviram isso? Preto quando não caga na entrada, caga Vocês já na ouviram saída. isso? Já. Eu não tô falando a verdade? Quer dizer que o branco não tem problema nenhum, mas o negro tem. Então a gente tem que tomar um cuidado. Eu preparo meu filho, o morto sabe agora do André, eu preparo ele pra caramba por causa do dia a dia. Pelo que ele vai passar. E não vai fugir disso. Eu não quero, mas acontece. E lá no nosso programa, nós comentamos muito isso, sabe? Nós comentamos. E a gente tem que continuar falando. Eu teve, para contar uma coisa para vocês, teve um senhor eu conheço, não conhecia os filhos nem a nora dele. Ele falou assim, ó, eu estava no calçadão, ele falou se eu podia dar atenção um pouquinho. É verdade. Ele saiu da Vogue e vieram os dois conversar comigo. E nós tínhamos falado justamente do racismo. E a menina me falou que o filho dela nunca ia fazer aquilo. Porque ela ouviu o que eu falei lá, sabe? Que serviu para eles. Que eu não conhecia. Eu não conhecia. Então você vê como é que a gente tem que falar mesmo. Porque se a gente mudar uma pessoa só... Exatamente. Por exemplo, se você muda e você consegue mudar o janela, o morto, para mim não é janela, o morto, já mudou mais um. Em vez de ser uma, já são dois. E assim... É uma corrente, sabe? Porque, gente, isso aí, vocês não imaginam o quanto que é triste. Quanto que é triste. E o negro, ele vai passar por um monte... Eu tô falando porque eu sou negro. Eu tô falando porque eu sou negro. Eu não tô pensando, eu não tô sonhando. Eu tô falando o real. O que acontece no nosso dia a dia. E muitas pessoas que falavam que eram meus amigos.
que eram meus amigos. Aí, igual esse rapaz, ele tinha muito problema com droga. Que eu fui me ligar. Eu tinha muito problema com droga. E eu trabalhava no Concórdia, você sabia que depois de lá tinha a sauna, eu que fechava, fechava o clube. Sim. Tinha o pessoal da churrascaria, que tinha um jantar lá todas as terças, eu que fechava. Eu conheci sauna por causa do belga. E tinha um grupo de pessoas, Mas eu fui ver que o único negro que estava ali foi depois do que aconteceu, porque senão você não percebe. E aí, tinha um cidadão que estava lá, ele estava com problema com o filho dele por causa do uso da droga. E ele pegou, quando o filho dele chegou, ele queria que eu sentasse lá, mas ele não tinha me convidado antes. Ele não tinha me convidado antes para me sentar junto com eles. Aí ele sentou aqui, não, belga, senta aqui conosco, você é o negro da alma branca. O filho dele falou, não sente porque ele está se convidando porque para você sentar lá tem que ter a alma branca. Falou porque ele tinha um problema com o pai. Falou do próprio pai dele. Aí que eu me toquei. Você entendeu? Por que ele falou, belga, senta aqui conosco? Não precisava falar que eu tinha alma branca. Para me sentar lá eu tenho que ter alma branca? Ele não sabe a cor da minha alma. E o filho dele falou, daquele dia em diante eu não aceito mais. E eu não tinha percebido isso, porque eu cansei de ouvir, pô, belga é um negro da alma branca. Mentira. Eu falo assim, que eu cresci com você uma boa parte da minha vida ali na balada, na noite, tudo e tal. A gente conhece muita gente que tem problema, né, com droga, com um monte de coisa. Eu podia ser influenciado por um monte de gente lá. Até eu quero aproveitar o momento de agradecer que foi você que me ensinou a se defender lá dentro. A não entrar. Eu trazia bandas e coisa arada onde que, sabe, que a galera fumava e não sei o que. Era a vida deles. Você ensinou a você ter teu espaço e tal. Nunca esqueça que às vezes falava assim pro belga, eu tô morrendo de fome. Então tá morto. Ninguém tá morrendo de fome. Ninguém tá morrendo de fome. O morto, como é que tá morrendo de fome? Você já viu o morto morrendo de fome? Então eu falo assim que com experiência de noite mesmo, eu falo, cara, o belga foi um pai assim, tipo, gigante pra mim. A gente falando de racismo, o belga teve no velório do meu pai. Como que era meu pai? Verdade. Meu pai era um loiro gigante, do olho verde. Não tinha nada a ver com morto. Exatamente. Não tinha nada a ver com morto. E eu ainda ficava naquela, né? Porque a gente era lá de Santana, lá do interior, né? E daí tem aquela coisa, né? Daí falar os polacos, né? O polaco pode, o preto não pode. E isso. Eu ficava assim, tipo, com a cabeça na minha infância totalmente perdido. Então, tipo, o cara... nunca esqueço. Eu ia no brincar com os piá ali na rua. Macaco, pra mim, era normal eu aceitar. Eles falavam, jogue a bola pro macaco, joga, não sei... E ficava naquela coisa, porque... pra mim, é uma coisa normal, mas eu não tô aceitando... Que você começa a ter referência do que eles estão falando. Claro. E dava aquele bug e tudo e tal. Eu, quando cheguei ali nos meus... 18, 19 anos ali, com noite e tudo e tal, aprendi a me defender. Hoje, graças a Deus, eu sei me defender, não usamos violência, né, graças a Deus, mas a gente sabe se colocar no lugar da pessoa também e respeitar todo mundo por igual. É uma coisa que eu quis deixar claro, que é aquela coisa... você não é diferente. Então, por que precisa avisar? Por que você precisa falar? Então, alguma coisa tem, né? Eu vou contar um negócio aqui pra vocês. Uma vez, eu tô numa formatura no Clube Concórdia. Eu era o porteiro, que você sabe. Sim. Eu era o porteiro, chegou um cidadão policial federal. Mas naquela época, era terno e a mulher de longo, nem o longuete, era longo mesmo. Para entrar, mas não é o belga que fez, que impôs alguma coisa para entrar. E... na portaria ali, que você conhece muito bem, tinha um cartaz enorme, que não entrava mesmo. Não entrava. Não podia entrar. Chegou um cidadão lá, esse que é a Polícia Federal, ele é brincadeira. É brincadeira. Ele foi porque, para bagunçar mesmo, imagina uma camisa com todas as cores que existe. Era dele. Mas não podia entrar daquele jeito. Com o traje que ele tava.
Eu cheguei e falei pra ele. Aí pediu que chamasse quem de responsável. Eu chamei, na realidade. E, na realidade, não deixaram ele entrar. Não deixaram ele entrar. E eu fiquei na porta. Segue o baile e fica com o porteiro. E ele ficou lá, e eu tinha que atender aqui, ele tá lá, mas brabo, mas não deixaram. Aí, pra sair, ele meteu a boca que ele estava sendo barrado por um negro qualquer. Mas ele falou, mas por que não falou dos outros que barraram lá? Por causa do negro qualquer. Mas como negro qualquer? Passou pela organização da festa, claro, tudo. Eles quem impôs foi eles, não fui eu. Eu era apenas o porteiro. Você entendeu? Sim. Mas por ser negro, ele falou, eu vou desabafar em cima dele. Você entendeu, né? Como é que é? Ficou ruim pra caramba, porque é lógico, a gente fica chocado com aquilo, né? Aí, que eu devia... Aí os caras... Teve uns que falavam assim, dá um soco na cara dele. Tá, aí se eu dou um soco, o cara fala, olha lá quem deu. Não, vocês entenderam? Exatamente. Ou vocês acham que não ia acontecer isso? Claro que aconteceria, logicamente, mas ele, por ser negro, que ele falou, mas os outros todos brancos. Mas eles que barraram, eles que colocaram as regras lá e eu estava só cumprindo porque eu estava sendo pago para fazer aquilo. Mas não tratei ele mal, tratei ele com a maior decência e eu podia entrar lá se eu não tivesse de portaria, porque eu ganhei um terno. Você precisa ver o terno que eu ganhei. Eu tava bonito pra caramba na fita. E ele que tava mal trajado, esculhambou comigo. É complicado, né? Aí, o que vocês acham? E você acha que isso não acontece nos dias de hoje? Acontece. Acontece e vai continuar acontecendo. Porque as pessoas falam assim... E aí, o que acontece? Isso é um absurdo que eu acho. Aí, sai lá uma nota do clube, quando é do futebol, o clube que totalmente repudia uma nota de... Isso é a maior falsidade, isso é mentira. Ele não toma providência e põe lá que repudia. Repudia coisa nenhuma. Amanhã acontece de novo e acabou. Exatamente. Amanhã acontece. E todo mundo. É uma desunião. E o negro também tem culpa nisso, porque o dia da consciência negra, eu fui convidado por uma reunião. Nunca tinha sido convidado. Mas aí, naquele dia, eles resolveram saber que o belga era uma pessoa conhecida e me convidar. É verdade. Quem me convidou, tem que rir pra não chorar. Quem me convidou é um negro. E ele me falou que ele era normal, eu sei que ele é normal, ele não precisa falar pra mim, que o maior amigo dele era um branco. E esse branco, que é o melhor amigo dele, queria ir na reunião de negros. Ele não deixou. Eu falei, pô, você é o melhor amigo que vai numa reunião pra ver o que nós sentimos por ser negro e ele não pode ir. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Então, é verdade, você entendeu? Sim. Por que é? O maior amigo dele é um branco. E ele vai lá pra assistir uma reunião, a gente vai expor o que a gente sente por ser negro. E o branco não pode ir. Você tá me convidando pra consciência negra de um concurso Mas aí black? aí eu peguei e falei, mas aí eu ainda falei pra ele, vem cá, mas por que ele não pode ir? É fundamental que quantos mais branco tiver lá, é melhor. Exatamente. Não, para saber o que a gente tá sentindo, o que nós temos que passar pra ele, o que a gente não quer sentir mais. E não pode ir. Então o que eu quero? Eu falei, não, eu vou lá falar o quê? Exatamente. Eu acho assim que dá uma amenizada, mas assim, o medo que a gente tem hoje em dia é, que nem você falou do teu filho, o meu, eu também tenho medo disso, porque a gente fala em racismo, que nem a gente fala assim, é o preto, é o branco, mas eu acho que o racismo ele se encontra em, com o politicamente correto agora, em tudo que é lugar. Garanto que tem gente assim que fala mal de você pra você fazer live. Nossa, demais. Entendeu? Isso existe e é escancarado isso aí. Isso aí existe. Ou de você trabalhar, de fazer algo. A galera tá já na internet. Aquele que não faz nada. Fica ali. Verdade. É horrível. O mundo hoje tá bem complicado, com o pezinho pra trás. Às vezes eu faço umas piadas de mau gosto, assim, interna, em família, tudo e tal. Porque, cara, eu venho de uma cultura lá dos anos 90.
Então, hoje, o mundo é uma piada pronta pra mim. Então, eu dou não- muita risada. mas a gente tem que ser assim. Toda vez que acontecer, a gente tem que falar. Sim, A gente tem exatamente. que falar. Porque se é contra, não é só não. Aí fala assim, eu sou contrário, mas você faz o que para melhorar isso? Exatamente. Eu sou contrário. Aí fala, não, eu sou contra o racismo. Você tem que ser antirracismo. Eu sou contra o racismo. E fica desse jeito aí? Exatamente. Pare. E a gente sabe que é mentira. A gente sabe que daquilo ali é da boca pra fora. Pra mim, não. Não vem que... Outro dia eu falei lá no rádio ainda que a gente fica até deselegante. Eu falei, ó, você que fala isso pra mim, nem fale mais porque eu não acredito em você. E eu tô falando aqui, não acredito mesmo. Se você amanhã me encontrar na rua e vier falar, você sabe que você é um mentiroso. Porque eu não acredito, que não é real mesmo. Não é real. Você não precisa falar. Exatamente. Você precisa agir, você tem que fazer. Eu tenho que ver que você fez. Não precisa falar. Agora chegar perto de mim, você chega, pô, Belga, você pode ficar sossegado que você é a mesma coisa de mim. Você não precisa falar isso pra mim. Pare. Mas é um assunto que nem teve um vizinho meu lá que o portão dele tava meio estragado. Ele falou assim: é porque você tem que fazer assim, com a alavanca, assim, assim, assado. Por quê? Porque antes de eu morar, esse portão era assim. Hoje esse portão é assim. Amanhã esse portão vai estar assim. E não tem. Eu acho que vai diminuindo, vai e não sei o quê. Mas é muita gente falando... vamos fazer uma oração aqui para os negros e vamos orar, levantá-lo como santo. E daí fica aquele grupinho. Daqui a pouco desmancha, daqui a pouco vai. E não tem, sempre vai assim. Você, eu acho que até comentou que teve lugares que alguns lugares do país, não sei aonde... que no futebol só tinha preto e não entrava branco, né? Não, eu tive lá em Uberlândia. Teve lá em Uberlândia, porque Uberlândia, esse praia clube que a gente vê todos os dias aí, era só branco. E da elite. E tinha o Monte Líbano, que era só negros. É verdade mesmo. Você é verdade, vê, né? o Monte Líbano era só negros. E aí, o Renato, você não chegou a conhecer, Renato? Ele jogou no Flamengo, jogou no Atlético Mineiro, que era goleiro. Ele jogou até na seleção brasileira. Ele era muito bonito, até que a gente falava, ele nasceu um segundo antes, ele tinha que nascer mulher, tão bonito que ele era. Ele nasceu antes um segundo, porque se ele nasce um segundo depois, era mulher. Era um galã. Ele era bonitão mesmo. Aí o cara fala que o homem acha o outro bonito, não é homem, então eu não sou, porque Eu também esse não, cara porque é bonito mesmo. tem uns caras E que é ele bonito. era gente boa demais. Gente, o que esse cara... E uma vez... Ele queria entrar lá e não podia entrar. Ele falou, mas por que eu não posso? Eu sou amigo de vocês aqui e lá eu não sou. Por que eu não posso entrar? E ele foi o primeiro que entrou lá. Ele insistiu tanto que ele entrou lá. E aí que começou a liberar. Dá uma mesclada. Justamente, começou a mesclar. Porque aí o branco lá e o negro aqui. Mas por que isso? Mas só que, olha quanto eu era moleque, hein? E agora é pior ainda. Agora é pior ainda. Exatamente. Escancarou-se mais. Mas o que a gente vai fazer? Mas eu vou falar uma coisa. Toda vez que eu pegar um microfone, eu falo. Eu falo, porque uma hora eles vão entender. Sim, Uma hora as certo. pessoas vão ser um pouco mais verdadeiras, Isso sabe? aqui tá pra Por quê? posteridade, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, o pessoal vai começar a ver que é difícil entender um ponto, mas quem sabe numa conversa legal como a gente Porque tem. aí, essa mulher tá grávida. E ela falou assim, ó, meu filho não vai fazer isso. Porque ela sabe o que foi? Porque eu chorei de raiva. A pergunta que o Carlão me fez, eu chorei de raiva. E ela viu e falou, pô, mas o cara chegou a chorar. Porque é muito sério mesmo, sabe? Sim, claro. E aí ela quis me conhecer. E você vê, eu ia por um caminho, fui por outro, chego no calçadão, você podia esperar aqui um minutinho que tem uma pessoa que quer te conhecer. Eu falei, me conhecer? Falei, pô, o belga tá importante pra caramba, né? E você vê, mas o que eu falei valeu pra ela. Você entendeu como é que é? Ela valeu, porque até aí, porque às vezes as pessoas banalizam as coisas. Entra no ouvido, sai no outro. Exatamente. Até pra gente é a mesma coisa. Entra, mas é muito sério isso. É muito sério. Olha, a Camila Godoy aqui mandando mensagem de novo. Mais uma aula sobre história de vida, humildade, superação, amor pelo esporte. Quanta honra em conhecer o belga.
e todos os dias aprender um pouco mais com ele. Essa menina aí é E com o grande Carlos Senkin. Carlos Senkin. Esses dois, é o seguinte, o nosso programa lá é tão gostoso de fazer, vocês não imaginam como é gostoso. E a gente se afinou tanto que um sabe, até imagina o que o outro pensa. Sabe? E sempre é uma coisa que bate, sabe? Às vezes a gente pensa uma coisa e fala, caramba, e é a mesma coisa. Então a gente tem uma afinidade tão grande. Essa menina eu não conhecia. Eu fui conhecer no final do ano passado, quando nós. Agora o Carlos não. O Carlos é um cara que eu vi ele crescer. Hoje ele é professor, ele é advogado. Eu tenho a maior honra e o privilégio de ver ele desse jeito. Porque esse menino. Lutador pra caramba. E, gente, é amigo, porque tem amigos. Uhum. E amigos. Esse é amigo na acepção da palavra amigo. Esse é. Então, pessoas que... É morto, porque Deus faz as coisas tão perfeitas que, às vezes... Passa alguém na sua vida que nunca mais vai esquecer. Às vezes passa 1000 pessoas, por exemplo. 999 não marcam nada na sua vida, mas um marca. E esse é um deles. Ele é um deles. E eu posso falar, porque tem gente, na maioria, amigos são muito poucos. Eles são conhecidos. Aí os caras falam, não tenho 10, não dá pra encher as duas mãos. Eu tenho esses amigos. Eu tenho. Eu fui privilegiado porque eu tenho. O Lucas Grou Moreira, eu acho que é o músico, né? Grande belga. E o Lucas Vini, que sempre tá com nós aí, né? Que tá sempre nas lives dada. Deslizamento de certo, ele tava vendo mexendo no mouse aqui. Provavelmente. E belga, a gente já tá muito tempo conversando. Nossa, eu acho que a gente vai ter que chamar o belga, fazer parte 2, parte 3, porque tem história pra contar. Não, isso a gente... Mas a próxima vez que você convidar, você faz o churrasco. Exatamente, né? Vamos fazer lá na garagem de casa, levar a mesa, parte, isso aqui. E, belga, a gente sempre fala aqui no final do... Você tem alguma ressalva pra fazer com o belga? Eu queria dizer que a gente tava conversando sobre o racismo, né? Eu não tenho local de fala nenhum, né? Porque eu sou a cor do papel. Mas eu tenho... A minha irmã, ela é negra, sabe? E eu vejo, tem esse filme novo. Se você pegar a Disney, todas as princesas dela são brancas. E agora saiu a nova versão da Pequena Sereia, que ela vai ser uma menina negra. E eu vi da minha própria família, própria parente da menina, pegar e falar que não devia ter, porque estraga a história. E não faz sentido isso acontecer, porque não tem nada a ver com a história. O que cor tem a ver com isso? E você vê, você vê. Isso aí, como é que eu falo que é estrutural? Porque é uma coisa dessa. O que tem que mudar a cor da pessoa que vai fazer? Será porque ela ser negra, ela não pode, que ela não tem condições? Então, eu sempre falo pro negro, procurar se preparar. Você não precisa ser uma figura, um figuraço, mas também não pode deixar de ser um mero ser humano, não. Você tem que fazer por onde, sabe? Para você merecer. Isso a gente tem que ter. Mas você viu aí mesmo como que funcionam as coisas? É desse jeito. Aí hoje muda-se a cor, não pode. Pois é. Muda-se a cor, não pode. Então, é assim que foi. Mas eu vou contar. Sendo totalmente errado. E você pode colocar na sua cabeça. Você que tá falando que é tão branquinha, na realidade é. Na realidade é? Não, eu tô falando porque é ela que disse, né? Então, isso acontece todos os dias. Mas é errado. Porque se você... Um dia, aconteceu uma coisa com um amigo meu, que isso ele me contando, que ele bateu o carro, o cara chegou na porta do carro, falou assim, esse é negro, tem que morrer. Falou assim, e ele negro. E ele foi doador de sangue quando o cara precisou, que foi acidentado. Nossa. E eles queriam pagar para ele. Sabe o que ele falou? Não. Você tem que dar graças a Deus, Deus não ter tirado minha vida aquele dia que o negro tem que morrer. Que senão você não seria salvo. Que tapão, né? Nossa, que tapa. Foi a única coisa. Ele conta a história dele, aí ele é outro chorão igual eu. Nós chorava pra caramba, porque qualquer coisa eu choro.
Sabe, mas tem hora que não. Mas qualquer coisa eu choro. E ele falando que o cara falou, chegou no vidro do carro e falou: é negro, tem que morrer. E ele foi o que salvou a vida do outro. E eles queriam, porque cara de dinheiro queria pagar e falou: não, agradeça a Deus dele não ter ouvido o que você falou. Só isso. Pois É nessas horas que a gente entende aquela frase: a língua é o chicote da bunda. E é verdade mesmo. Agora, você, na sua tenra idade, porque você é novinho, morto não. Você viu como que as coisas como que o negro sente? Como que é difícil? Só por causa da cor da pele. Se eu cortar aqui e sair vermelho, é o seu sangue também. Sim, exatamente isso. Yes. E se você perceber, a maioria das ações que vocês são julgados é tipo justamente isso. Você pode ter a mesma ação que eu, só que eu vou ser julgada pela minha ação e você vai ser julgado pela tua cor. É verdade. É sempre assim. Como isso que assim, pode? não podia ser assim, mas infelizmente é. Mas a gente tem que tentar ir mudando. Por causa dos que vêm atrás aí, sabe? Porque diz que eles vão ser o futuro do mundo. Então vamos tentar ver se a gente consegue mudar. Exatamente. E Belga, nós sempre deixamos uma câmera aqui especial para o nosso entrevistado dar uma mensagem de agradecimento e falar o que vem, o que pensa. E quero aproveitar também para você olhar nessa câmera e falar de todos esses desportistas que temos aqui em União e Porto União. Qual que é, assim, tipo, uma dica, um aprendizado que eu acho que você acha que para eles poder chegar aonde eles querem chegar? É o seguinte, o morto é brincalhão, sabe? Ele é brincalhão. Eu tenho que agradecer muito o convite, né? Eu sabia que ia ser uma noite prazerosa, eu tinha certeza disso, porque o morto é meu amigo. Ele não ia me convidar para uma fria, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Mas todos aqueles, ainda mais as crianças, porque eu me preocupo muito com a criança. Né? Você tem seu sonho, corra atrás, batalhe. Não. Agora, os pais dessas crianças orientem bem, vê na mão de quem vai deixar essas crianças, para que o sonho dela não seja jogado numa lata de lixo, porque jogam com a maior facilidade, achando que é um objeto e não é. Mas corra atrás do seu sonho, que ele se realize, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e se espelhe na pessoa de bem, porque tem demais, porque o mal está aí escancarado e esse lado é complicado. E você que tem sonho, tomare que amanhã eu possa vir aqui bater um papo e falar de você, que um atleta... E também tem essa, pense bem, se você não for atleta, nunca você vai ser um bom ser humano. É o essencial. É simplesmente assim. Só. Por isso que eu jogo poker. E você deslizamento de mouse. O Lucas falou ali agora. Engraçado ser Lucas. Não, mas eu sempre, quando me dá qualquer tipo de esporte, a gente tá fazendo, né, amor? Eu tô vendo qual esporte. Você tem que ver eu percebi. Você tem que ver minha roupinha de ciclista, Belga. Levantamento de treliço. Aí, isso aí eu sei. Exatamente. Isso aí eu sei. Isso aí eu sei. O problema é a cerveja que entra no meio da história, né? Mas isso a gente transpira, né? Isso eu sei. E eu posso fazer um pedido? Pode. É aquele que eu te fiz sempre. Pare. Vamos deixar em aberto que eu fumo cigarro normal, nicotina. É normal, mas é droga igual, né? Cigarro. Eu não incentivo ninguém a fumar. E eu sempre tento dar uma diminuída quanto eu posso mais, tudo e tal. Hoje em dia eu entro no escritório, o pessoal sai lá fora fumar. Eu entro no escritório, fico ali sem fumar, no almoço ali que dá aquela vontade, aquela ansiedade. São coisas de fumante. Mas você que tá fumando também, pare de fumar. Pare, porque já tem muitos anos que eu peço a ele parar com isso. Ele não parou, mas agora ele vai parar. Tanto que ele tá te orientando para parar, ele vai parar também. Vai eu e o meu tio Joel parar de fumar, né, tio Joel? Vamos parar com essa brincadeira aí. Só não vou falar que voa mesmo, porque eu já fiz umas 3 vezes e vivo perdendo aposta. Aí é caixinha de cerveja pra lá, não sei o quê. Mas, Belga, quero te convidar futuramente aqui nós fazer um mesa aberta, que agora a gente vai fazer aí no podcast um mesa aberta e convidar 2, 3 pessoas aí pra conversar e debater e discutir, que eu acho que é uma coisa legal.
E muito obrigado por você estar registrando mais uma parte da minha vida aí, né? Que agora fica para a posteridade. Amanhã ou depois vai estar o meu filho, com o teu filho vendo aí, bisneto, né? Bisneta aí, meu Deus do céu. O Belga tá com 35 anos e tudo isso de idade. Eu com 78. Tão jovem. Né? Só pra você ver a situação. Eu que agradeço mais uma vez mesmo. Foi uma noite agradabilíssima. Eu tinha certeza que seria assim. E muito tem história obrigado. pra contar. O Belga vai voltar ainda aqui, porque, meu Tem, Deus. mas eu já falei, eu quero ir no churrasco. Cara, a gente tem que fazer uma só de noite aqui, ó. A gente vai lembrar ali, ó. Kiops, Laluna, Derral, Rev, Empório. E tinha uma que eu tinha marcado aqui, mas outra hora a gente conta da bicicleta Homem 3. Vamos deixar no ar essa aqui pro pessoal E ficar... também não precisa me perguntar que eu não vou falar. Exatamente. Mas, Belga, muito obrigado. Que isso, gente. Eu que agradeço. Eu quero soquinho também. Aí, ó, viu? Até a próxima quarta-feira com mais episódio aqui do Fala Janela. Valeu! Até mais.